Milan Kundera nasceu em 1º de abril de 1929, na Boêmia, atualmente a Tchecoslováquia. Foi durante o colegial que Milan escreveu seus primeiros poemas. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou como músico de jazz e comerciante antes de começar os seus estudos na Universidade Charles da Praga, onde ele estudou musicologia, filme, literatura e estética. Depois de se formar, em 1952, Milan tornou-se assistente e depois professor da sua universidade, onde dava aula sobre literatura mundial. Nesse período, ele publicou poemas, ensaios e peças de teatro, se juntando ao editorial das revistas literárias Literarni Novini e Litsi. Em 1948, Milan juntou-se com entusiasmo ao Partido Comunista, assim como vários intelectuais da época. Em 1950, ele foi expulso do partido por mostrar tendências individualistas, somente retornando em 1956 e retirando-se em 1970. Nos anos 50, Kundera trabalhou como um tradutor, ensaísta e autor de várias peças de teatro. Em 1953, ele publicou seu primeiro livro. Ele já havia publicado várias coleções de poesias e ficou famoso pela coleção de pequenas histórias, Amores Risíveis, escrito em 1958 e 1968. Seu primeiro romance foi A Piada, escrito em 1967, que fala sobre o stalinismo. Depois da invasão soviética, no dia 21 de agosto de 1968, Kundera, que foi uma das figuras principais do movimento radical que falhou, Primavera de Praga, ele perdeu sua posição como professor e seus livros foram banidos em vários países. Em 1970, seus livros foram banidos de serem publicados. Seu segundo romance, A Vida Está em Outro Lugar, foi publicado em Paris, em 1973. Em 1975, Kundera virou professor convidado na Universidade de Rennes, em Bretagne, na França. Sua cidadania checoslovaquiana foi tirada dele em 1979 por conta da reação negativa para seu livro de risadas e esquecimentos. Os próximos livros foram banidos da comunista Tchecoslováquia. Kundera recebeu sua cidadania francesa em 1981. Ele apenas fazia entrevistas escritas, pois achava que era muito mal entendido. Em 1989, Milan Kundera publicou sua primeira obra em francês, L'art du roman, A Arte do Romance. Em 1988, Kundera publicou seu primeiro livro em francês, chamado Imortalidade. Porque Kundera era um palestrante sobre ciências da língua na Universidade de Rennes por vários anos, em 1978 ele foi nomeado para a editora Gallimard. Em 1994, sua obra Testamentos Traídos dirigia-se a intérpretes e tradutores pelos quais Kundera se sentia muito mal entendido. Ele permitiu a tradução de suas obras na Alemanha, enquanto na França ele supervisionou pessoalmente a transcrição tcheca de todas as suas obras. Os romances de Kundera mais recentes incluem A Lentidão, publicado em 1994, e A Identidade, publicado em 1998. Em 2000, Kundera publicou A Ignorância, em espanhol. Kundera deriva suas inspirações a partir do Renascimento e de escritores como Boccaccio, Rabelais, Sterne, Diderot e também das obras de Musil, Gombrowicz, Broch, Kafka e Heidegger. Os livros de Kundera não são apenas clássicos do século XX, mas Kundera também está entre os maiores romancistas da época. Ao contrário de vários outros autores, Kundera prefere desaparecer por trás de seus livros, anônimo em sua própria maneira. Kundera atualmente vive com sua esposa, Vera Rabankova, em Paris.